Eu gostaria de agradecer a todos os companheiros, enfim, militantes, que têm tido a coragem e a ousadia de se opor, enfim, a essa mídia virulenta e aos abusos e absurdos dos quais têm sido vítimas companheiros valiosos nossos. E esse evento é só mais um, né? A nossa ideia, inclusive, é propagar eventos como esse em todo o território nacional. Nós temos viajado, conversado com um grande número de pessoas que estão dispostas, assim como a gente, fazer uma reflexão crítica sobre tudo isso. Então, a nossa tarefa, de fato, é uma tarefa bastante árdua. Eu tive o prazer e o desprazer de acompanhar esse processo desde o início. A alegria de conviver com colegas com quem eu já convivi na PUC e pude aprender muito do ponto de vista técnico, o colega Rodrigo, que é advogado do companheiro Zé Dirceu, entre outros tantos, e posso dizer para vocês com toda a franqueza, nós vivemos momentos de muita perplexidade, coisas que a gente achava que, do ponto de vista das hipóteses, jamais iam se materializaram e sem que ninguém se manifestasse. E agora, talvez, as pessoas comecem a se manifestar porque estejam enxergando que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se vale para a gente, tem que valer para todo mundo. E vou passar, então, para o companheiro Raimundo, que é editor do Retratos do Brasil, tem feito um trabalho fantástico na tentativa de propagar a verdade dos fatos. Eu afirmo aqui com toda a convicção, são 3 mentiras. São 3 mentiras. Estou falando, sei que está sendo gravado, sou maior até, bem maior, não no tamanho, mas na idade, eu tenho 73 anos, bem mais que o Barbosa, e estou falando isso, se for necessário, responder no devido fórum. A primeira mentira, ele diz que a Comissão de Controle Interno da Câmara condenou o João Paulo Cunha. Isso é mentira por quê? O João Paulo Cunha foi a pessoa que pediu que a comissão, pediu ao Severino Cavalcante, que era o presidente da Câmara, que pedisse ao TCU uma investigação. O Severino não pediu só a investigação do TCU. Ele encaminhou para um subordinado seu, Alexis Souza, o pedido de fazer a investigação. O Alexis Souza estava indicado pelo Severino para ser o presidente da Comissão de Controle Interno da Câmara. O Alexis Souza fez um relatório que assinou sozinho. O Alexis Souza não chegou a ser empossado chefe da comissão, porque para ser empossado ele precisa ser indicado pelo colegiado da direção da Câmara. E quando o Severino caiu, caiu também o Alexis. Então, não existe uma decisão colegiada da Comissão de Controle Interno da Câmara condenando o João Paulo Cunha. Isso é mentira do ministro Joaquim Barbosa. Segunda, ele diz que a Comissão de Controle Externo do Tribunal de Contas da União condenou o João Paulo Cunha. Não é verdade também. A Comissão de Controle Externo da Câmara enviou um dos seus times, são vários, o TCU cuida de vários, da supervisão de vários órgãos, mandou uma comissão lá. Essa comissão pegou o relatório do Alexis e, de certa maneira, o relatório dessa comissão enviado para o TCU é basicamente o relatório do Alexis. Esse relatório foi pego, é uma das comissões de sindicância externa do TCU. Foi remendado pela comissão do TCU, depois de cerca de 2 anos, foi ao pleno do TCU que absolveu o João Paulo Cunha. Terceiro, ele diz que o colegiado de órgãos da Polícia Federal condenou o João Paulo Cunha. Isso é a mais deslavada de todas as mentiras. Vou me limitar então a fazer uma análise técnica dos principais pontos desse grande espetáculo que foi a Ação Penal 470. É muito estranho que esse caso tenha sido desenvolvido no Supremo Tribunal Federal com 40 acusados, sendo que a maioria deles não tinha foro privilegiado, não deveria ter sido julgado lá, e com isso não tiveram a possibilidade do duplo grau de jurisdição, que o direito é assegurado por qualquer norma de direito internacional, você tem que ser julgado, tem que ter a possibilidade de recorrer a um outro tribunal para ter o seu caso avaliado. 40 pessoas em um único processo criminal
é óbvio que isso não ia dar certo, muita gente, vira uma confusão, não há o menor sentido em se vincular no mesmo processo a sócia do publicitário Duda Mendonça, a secretária do Marco Valério, o assessor parlamentar do determinado deputado e o José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil. Esse caso poderia muito bem ser desmembrado e julgado àqueles que não tinham foro privilegiado nas instâncias inferiores e permanecido no Supremo apenas para aqueles que tinham a condição de parlamentar. Com relação a essa imensa plateia que teve a ação penal 470, se vocês perguntarem para qualquer jurista de fora do Brasil se eles já viram uma ação penal ser julgada com transmissão ao vivo o tempo inteiro pela imprensa, eles não vão acreditar. Porque eu tenho conhecimento, só no Brasil isso acontece. E só neste caso, só nas ações penais no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, que é o mais experiente de todos do Supremo, disse que nunca passou por uma pressão, nunca viu na história do tribunal uma pressão semelhante. Eu pergunto, isso afeta ou não afeta o julgamento? Houve, sem dúvida nenhuma, uma grave violação do direito de defesa na ação penal 470. Como? A defesa teve o direito de arrolar testemunhas. Nós indicamos testemunhas, pedimos a produção de prova e essa prova foi feita. A violação não está no fato da defesa poder ou não produzir a prova, mas sim na circunstância que essa prova não foi analisada ou foi analisada de uma forma completamente anômala. O que o Supremo fez nesse julgamento de uma forma muito clara? Não apenas colocou no mesmo patamar o depoimento de CPI, o depoimento de delegacia de polícia, como muitas vezes deu uma importância maior a esses depoimentos que foram produzidos sem defesa do que aos testemunhos que foram colhidos no fórum com a garantia da ampla defesa com a presença de um advogado. Vamos agora só fazer as homenagens. Eu pedi a gentileza de a Gabi auxiliar. Eu queria pedir aqui para que nós recebêssemos em pé, com muita alegria, a companheira Mônica Valente. Nesse ato aqui nós vamos homenagear o companheiro Delúbio, que ele receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso calor. Queria também chamar, enfim, para receber a nossa homenagem, a companheira Maria Alice, que sintetiza muito da luta do companheiro Zé Dirceu, nosso grande comandante, nosso eterno comandante, que ele também receba aqui o nosso carinho. E também gostaria de chamar aqui a companheira Miruna e o companheiro Ronan, para receber aqui o nosso abraço para o companheiro Genuíno, que ele possa receber o nosso reconhecimento. Miruna, Ronan, Mônica, Maria Alice, queria dizer para vocês, realmente o momento é de muita emoção, mas vocês têm a sorte de conviver com companheiros muito valorosos, vocês, em especial, que são filhos, devem ter uma alegria muito grande de poder acordar e dormir, né, bebendo da fonte. Então, recebam, sinceramente, aqui o nosso aplauso, o nosso reconhecimento. Vocês não estão sozinhos. Podem apostar que não estão sozinhos, nem poderiam estar sozinhos. Nós devemos muito do que nós estamos vivendo hoje no país a cada um de vocês, pelas tardes perdidas como esposas, companheiras valorosas, militantes, enfim, assessoras e amigas e filhos, pelas tardes inúmeras que se perderam nas batalhas que a gente travou aqui. Então, recebam o nosso aplauso, o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Sinceramente, nós temos que nos curvar a vocês. Com muita alegria, a gente quer fazer esse registro. Nós não vamos nos omitir, nós estamos juntos. Isso é muito importante de ser dito, enfim.